You and my president. Estamos começando o programa Sucesso Digital. Ares, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Espero que esteja tudo bem também com a nossa audiência nesta noite de segunda-feira. Boa noite, tudo bem, Júnior? Boa noite pessoal de casa. E Arlan? É isso aí, galera, o seu programa Sucesso Digital que está começando agora. O Arlan estava meio com sono, né? Tá dormindo, Arlan? Não, acordadíssimo. Bom, então vamos começar rapidamente aqui, porque nós temos um super entrevistado. Vamos ser rápidos, diretos, ligeiros e fulminantes, igual o ataque da seleção alemã, tá? Vamos lá? Pesquisa. Jovens brasileiros têm, em média, perfis em 7 redes sociais, diz estudo. Serviço. Amazon lança Netflix dos livros, com 600 mil títulos. Recorde. Shakira é a primeira pessoa com 100 milhões de fãs no Facebook. Ulalá! Novidade vira sucesso no Brasil. Na primeira semana, ICQ tem 1 milhão de usuários e primórdios da internet voltando. Triste fim. O fim do Orkut. Ah, não. Marcado para 30 de setembro de 2014, a morte da popular rede social parece ter mexido mesmo com muitos brasileiros. Tanto que alguns deles já estão migrando para a VK, como o Júnior, que hoje fez seu perfil lá. VK? O que é VK? A maior rede social da Rússia, com mais de 100 milhões de usuários. Então o pessoal está saindo do Orkut, indo para o VK? E pro Exatamente. Na verdade, eles estão migrando do Facebook para o VK. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Programa na Alternativa Sucesso Digital. Hoje é comemorado o início da Semana dos Contadores de História no Distrito Federal, certo, Ares? Isso mesmo, conforme lei aqui do DF, para respeitar as tradições do povo, hoje se comemora o Dia dos Contadores de História, mas não é aquele 171 não, é aquelas histórias que agregam a cultura oral e literal, vem de literatura, Não é igual aquele do filme, povo brasileiro. Forrest Gump. Mais ou menos como se fosse isso. Um contador de história senta no banquinho e conversa. Tá certo. Perfeito. E hoje nós temos aqui a entrevista super requisitada de alguém que está trazendo para a gente muita novidade. Exatamente. Vai participar com a gente aqui agora um super convidado. Ele que tem algo muito interessante para contar para a gente sobre as histórias. Iremos falar sobre o poder das histórias dentro de um contexto do mercado digital. Ele que é analista de sistemas com especialização em processos de qualidade e mídias digitais, atuou por 10 anos como analista de sistemas e qualidade do Banco e do Itaú Unibanco, atual diretor de marketing da WS Gênesis Soluções Tecnológicas, escritor e fundador do projeto Histórias Irresistíveis. Histórias irresistíveis, hein? Aprenda agora os principais fundamentos para se contar uma boa história. Diretamente com ele, Rafael Melo. Boa noite, Rafael. Oi, boa noite. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? E a galera aí do Distrito Federal? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Você está ao vivo, tá? Assim, só para... Opa. Que o pessoal da produção ia te ligar antes, mas... meio que pegadinha do malandro, né? Entrou ao vivo. Legal, sem problema. É isso aí. Eu estou aqui com a equipe completa. Está aqui o Arlan, o Júnior, o Ares, a equipe completa do Sucesso Digital. E um fato interessante, hoje é comemorado aqui no Distrito Federal o início da Semana dos Contadores de História. Olha só, existe uma lei que foi estabelecida em 2 de março de 2011 que estabelece isso. O dia a semana. Legal. Sabia dessa curiosidade? Não, daí do Distrito Federal não sabia não. Na verdade eu estava escutando o programa e antes de vocês ligarem eu falei, nossa, não sabia dessa. E na verdade nós perdemos dois super escritores aí há pouco tempo, né? E falar do João Ubaldo é impossível não pensar e não lembrar dele. Então estava muito focado na Bahia aí ultimamente.
E olha só, contar uma história faz parte da cultura e do desenvolvimento da humanidade, desde que a gente vivia em pequenos grupos. Dominar a arte de contar histórias irresistíveis pode fazer você estar sempre rodeado de pessoas, sendo muito popular. Mas aplicar a arte das histórias irresistíveis ao marketing, com certeza, é um grande desafio. Por isso a gente te trouxe aqui hoje, e para você falar um pouco mais sobre a sua metodologia e também sobre a milenar arte de contar história. E mais que isso, dizer para a gente qual o passo a passo para que as pessoas que estão em casa também possam contar histórias irresistíveis. Legal, posso falar já? Pode? Opa. Na verdade, então, eu vou começar com o primeiro parágrafo do treinamento que eu coloquei online, que é nada, absolutamente nada é mais poderoso que uma história. Para convencer qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo a fazer qualquer tipo de coisa, ter algum comportamento, aprovar certos comportamentos ou reprovar, enfim, qualquer coisa. Visto que, como Hitler convenceu os alemães de que eles estavam fazendo uma coisa boa ao implementar a raça ariana, aquela coisa toda. Tudo isso foi através de uma história. Na verdade, a história está para todos os lados, está em volta de nós. A gente vive uma história, a gente está em histórias, existem mini-histórias para todos os lados. E o cérebro humano é preparado para participar de histórias, para interagir com histórias. E como você falou, né, desde os primórdios. Então, como é que a gente aplica isso no marketing digital? Não sei se a galera aí já está inteirada com lançamentos digitais, a forma de lançamento, né, enfim. Mas ela é chamada nessa forma de um gatilho mental. E eu costumo dizer que não é só isso, porque reduzir a história a um gatilho mental, e ela realmente né, na neurociência, é tirar o poder dela. Então eu costumo dizer que a gente precisa de uma grande história e podemos contar outras histórias dentro da história. E o poder que alguém precisa para vender, por exemplo, 10 vezes mais em um lançamento, em alguma coisa que se está vendendo, em uma marca que se está publicando, que se está colocando em publicidade na internet, eu preciso convencer alguém a fazer alguma coisa, né? Isso é até perigoso, né? Eu preciso que isso aí seja usado para o bem, né? Porque muita gente pode convencer, e também não adianta nada alguém convencer de um produto que é ruim e depois vai se ferrar, mas enfim. E como a gente convence? Não há melhor maneira de convencer alguém a qualquer coisa do que uma história bem contada, bem fundamentada e levada por um lado correto. E o que eu procuro fazer é profissionalizar um pouco essa parte do marketing, trazendo a literatura, trazendo técnicas da literatura, que são os padrões de narrativa, a saga do herói, os 12 passos da jornada do herói, e adaptando essas técnicas de narrativas literárias para o marketing digital. Ou seja, elas funcionam para colocar multidões em cinemas, elas funcionam para vender milhões de livros, elas funcionam para que as pessoas não percam um capítulo da novela, para que as pessoas não percam um capítulo da próxima série, elas funcionam para que tenha um monte de gente aí sofrendo de abstinência de The Walking Dead, funcionam para que as pessoas não consigam parar de ver o próximo capítulo de Breaking Bad, que acabou há pouco tempo aí, né, muito famoso. Então elas também funcionam para que as pessoas não consigam não ver o seu próximo vídeo de vendas, não consigam não olhar para o que você vai escrever semana que vem, não consigam não querer participar de alguma coisa que você vai vender. Então, basicamente, é isso. Eu não sei como é que a gente vai conversar aí sobre os detalhes, mas falando mais amplamente, é por aí o caminho do que eu tento fazer. Perfeito. Boa noite, Rafael. Quem está falando aqui com você é o Ares. Como é que tá a cidade maravilhosa aí? Tudo certo? Opa, tudo certo. Na verdade tá frio hoje aqui, né? Mas tá tudo certo, apesar disso. Beleza. Isso que você me diz, toda essa questão aí sobre como contar histórias, né? Um bom contador de histórias, ele sempre fascinou as pessoas, através das épocas, aí, desde a antiguidade até hoje. E a gente gostaria de saber o porquê você decidiu iniciar o seu projeto na aplicação dessa arte para ampliar as vendas e ter mais sucesso no campo do marketing digital. Na verdade, assim, como vocês leram aí, né, eu sou analista de sistemas, eu sou especializado com a parte de TI, né, eu tenho até uma especialização com a parte de marketing, mas era algo muito técnico, muito científico.
E sempre foi, né? Certo. E eu sou diretor de uma empresa que começou como TI, né? O meu sócio também é analista de sistemas. E só que eu sempre gostei muito, desde 12 anos de idade, todo mundo deve conhecer o RPG, né? O Role Playing Game. Já joguei, inclusive. E então eu devorava aqueles livros inteiros, né? GURPS, lobisomem, vampire, etc. Certo. Isso, exatamente. Então você vai lendo, você vai gostando, e daí você passa para a literatura, e eu comecei a escrever muita coisa, a ter isto como um hobby, né? Escrever, guardar, tem até algumas negociações de publicação, mas soltar às vezes de graça na internet, mas nunca tive como cair dentro disso, né, por causa do trabalho. Porque de outro lado eu estava me formando, eu estava fazendo MBA, eu estava trabalhando, né, com tecnologia. Então, um dia, a gente resolveu abrir a nossa empresa de tecnologia também para o marketing digital, por causa da minha especialização. E eu passei a ser diretor de marketing, deixei o TI lá com o meu sócio. E aí a gente começou a olhar, eu comecei a ver esse campo fértil no Brasil, que é a área de vender produtos digitais, serviços pela internet, os infoprodutos, não só o e-commerce, como está sendo muito divulgado na mídia, né? Não é só o e-commerce, é infoproduto, produto de informação, enfim. E comprei um curso, que foi a forma de lançamento, participei desse curso durante o ano passado inteiro, focando em fazer um lançamento para a minha empresa de tecnologia. A gente até fez um lançamento, teve resultados legais na empresa no ano passado. Nesse ano, continuamos com resultados legais, só que no evento de 2013, houve um exercício lá sobre o grande porquê. E aí foi nos incentivado a pensar naquilo que nos faz o coração, que faz o nosso coração bater mais forte, né? E aí não deu para não lembrar das histórias, não deu para não lembrar daquilo que eu realmente gostava de fazer, que era escrever, que é ler, que é entrar nesse mundo de não só contar, mas conceber a história. E aí eu percebi que era ensinado isso no curso, dentro do marketing digital, que a história é importante, mas era muito dito que a história é importante, você tem que contar uma boa história. E até teve um palestrante que falou muito sobre a história, falou sobre a jornada do herói, mas de uma maneira superficial, levando em conta a literatura. E eu falei, cara, eu posso juntar os meus dois conhecimentos, né? E começou assim. Então, meu start para isso foi em dezembro do ano passado, e dali para cá eu comecei a montar o projeto História de Irresistíveis, e ele está saindo do forno aí já há algumas semanas, já com bastante conteúdo lá, soltando conteúdo toda semana. E inclusive eu peguei, não sei se a galera que está ouvindo aí, se alguém gosta de literatura, deve ser o pessoal de marketing que está ouvindo, né? Também. 12 Passos da Jornada do Herói, que é de Joseph Campbell, e eu soltei dois posts, na verdade, para não ficar muito grande, adaptando cada passo desse, que a gente pode ver em Harry Potter, em Senhor dos Anéis, e você vai ver na maioria das coisas aí, e adaptando isso para o marketing. O que seria isso para o marketing, né? Então tem lá no historiadeirresistíveis.com.br, quem quiser ir lá no blog lá, vai encontrar isso, fiz um infográfico, enfim. A ideia é essa, pegar o poder de escrever histórias para o cinema, para a literatura, enfim, para a dramaturgia, para o teatro, e esse poder que capta a atenção e a dedicação de tantas pessoas é exatamente o que todo profissional de marketing quer. Então, eu junto essas duas coisas. Boa noite, Rafael. Aqui é o Júnior. Boa noite, Júnior. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou perguntar como é que tá aí em Brasília. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Quente. Bom. Bem quente. Quente. E aí tá frio, aqui né? tá um friozinho. O ônibus aqui não tá frio, mas pra gente tá, né? 22 graus aqui pra nós é frio. Pois é, Rafael. É interessante você ter falado do marketing e tal. Eu que sou estudante de publicidade e propaganda. Agora, Rafael, uma dúvida. Que tipo de pesquisa ou estudo, né, você fez para ensinar o que hoje você transmite para milhares de pessoas? Desculpa, eu não entendi a pergunta.
pergunta eu não entendi. Então, que tipo de pesquisa você fez para ensinar o que você transmite hoje para milhares de pessoas? Bom, na verdade a pesquisa começou em rever conceitos, né? Porque eu já estudei muito literatura, como eu falei no início aqui. Então eu comecei a ver o que já havia no marketing digital sobre isso. E aí eu tive que sair do Brasil, né? Não viajei para fora do Brasil, mas saí do Brasil pela web, né? Para procurar, né, sobre o que era ensinado sobre isso no marketing digital. Encontrei muito dentro até da publicidade, dentro da área de marketing, sobre storytelling, sobre copywriter, sobre, enfim, que é exatamente isso, escrever uma carta de venda, se a gente pode traduzir assim, né, o storytelling, o copywriter, mas não sobre o conceito que eu gostaria de trazer, que eu, naquele momento, queria trazer, que era aplicar mesmo as técnicas de literatura, porque hoje você tem, quem gosta de literatura aprende a escrever, há cursos, né, como escrever um livro de ficção, por exemplo. Então você vai, tem um blog muito legal, Ficção em Tópicos também, que eu consumo muito dele, e você aprende lá, qualquer um que goste de ler, vai lá e aprende. Então eu fui lá, né, em blogs como esse, e fui no marketing digital, sempre comparando o que era aplicado. E sei que tinha uma coisa aqui e outra ali, mas não um método, né? E eu acabei criando um método que ainda não está pronto, na verdade, apliquei ele para mim, apliquei em um outro projeto e estou aperfeiçoando ele, que chama-se BME, que é o Full Beginner Middle End. Primeiro tudo, depois eu começo, depois eu vou para o meio, depois eu vou para o fim, que é não usar histórias, é ter uma história e colocar tudo dentro dela. Então as pesquisas, elas todas nessa linha. Saber o que já tinha e me atualizar naquilo que eu já conhecia, que era os padrões literários e como fazer. É isso aí, Rafael. Responderam? Respondido, com certeza. Te falar, aqui é o Arlan que tá falando. E boa noite, primeiramente. Boa noite. Te falar, eu tava olhando aqui, você é uma pessoa até que estudou muito aí. E igual você falou que no começo era uma linguagem técnica e de acordo com os anos foi passando, você se aprofundou mais no que você gosta, inclusive da sua adolescência. Isso daí é bem interessante. Eu tenho certeza que o público em casa deve estar muito curioso para saber mais sobre o seu trabalho. No caso, você poderia dar 3 dicas essenciais para quem deseja contar uma história irresistível, aquela história mesmo irresistível, algo assim que não deixa dúvida para quem está o ouvinte, né, no caso. A primeira coisa, eu queria contar uma história para contar essa dica, posso? Com certeza, com certeza, pode contar. Bom, foi uma história verídica. Na verdade, há 2 dias atrás, eu estava com a minha esposa. Por incrível que pareça, a gente ainda não tinha visto, a gente consome muita série de TV, a gente não tinha visto Dexter ainda. O pessoal deve conhecer aí a série daquele cara que trabalha na polícia, que é um serial killer e mata os bandidos lá. E se alguém não viu, pode ver, porque é bem legal. Bem legal. E a gente estava assistindo, né? E sabe aquele dia que você pega, que você está de folga em casa e vê 2, 3, 4, vamos ver mais 1, 5, 6. E fomos embora assistindo e quando era 2:30 da manhã, eu dei um pause em um capítulo onde o sargento lá, o sargento Douglas, ele descobria as lâminas de sangue lá que o Dexter guardava, que era a prova dos assassinatos. Eu dei um pause naquilo e aquilo, caramba, eu estou chateado com o policial correto que está encontrando a prova do crime do assassino. Porque a história está sendo contada de forma a que a gente torça para o assassino. E é impossível, a não ser que você olhe com um olhar analítico o tempo todo e você não se entregue à história, se você olhar aquilo normalmente, é impossível alguém não torcer para o Dexter. Só que ele é um sociopata. Ele é um assassino, ele é louco. E aí depois esse policial acaba morrendo, enfim, eu desci correndo e escrevi um artigo sobre isso que eu para soltar no blog. Mas por que acontece essa história? Porque você precisa saber, para contar uma história irresistível, você precisa saber o seu objetivo. O que você quer que a pessoa entenda? Você quer convencê-la de quê? Você quer gerar que tipo de sentimento nela? Se você não souber isso,
você mesmo vai rodar em círculos, né? Então, a primeira coisa que tem que ser colocada, se alguém tem um quadro negro na mesinha que trabalha, ou tem aquele fundo de tela, ou tem um papelzinho do lado com uma caneta igual eu tenho, escreve lá. Qual é o sentimento que você quer, faz um resumo, né? O sentimento que você quer que a pessoa tenha. Porque alguém poderia contar a mesma história de Dexter, igualzinha, de uma maneira a todas as pessoas odiarem o Dexter. Breaking Bad, outra série que foi um sucesso tremendo, e um traficante de metanfetamina, sob a alegação de ajudar a família, todo mundo torce para ele. Né? E a gente acha legal no final lá, que ele consegue matar o pessoal lá, porque a história está sendo contada assim. Apesar de a gente saber que está errado traficar metanfetamina, e ninguém de bem vai sair por aí traficando cocaína porque assistiu a série. Mas naquele momento a história leva a um sentimento. Então é isso que a gente precisa saber. A primeira dica, né? Você pediu 3. Isso. A segunda dica, na verdade eu tenho um treinamento com 7. Né? Mas a segunda dica é vencer a folha em branco. Eu costumo dizer, porque a folha em branco é o Word em branco hoje em dia, né? Mas, enfim, sair do zero, começar, porque muitas vezes o que acontece? Seja numa carta de vendas, seja no lançamento, seja no script de vídeo, seja aonde for que para aplicar no marketing digital alguém queira contar uma história, acaba se prolongando e postergando essa história, e aí chega o dia de gravar o vídeo, o dia de entregar o script, o dia de fazer, e não está pronto. E aí se escreve alguma coisa de qualquer jeito e coloca-se lá e acha que o resultado vai vir. Às vezes pode até vir, porque está usando outras técnicas de gatilho mental, de neurociência, mas a minha dica é vencer o complexo da folha em branco e começar a escrever, começar antes, né? Depois, obviamente, de saber o que você quer produzir, né? Vai contar uma história sobre um serial killer? Ok. Você quer que as pessoas gostem do serial killer ou quer que as pessoas odeiem o serial killer? Né? Um exemplo, parafraseando Dexter, óbvio. Né? Então, essa seria a minha segunda dica para quem quer contar uma história boa. E especificamente com o marketing digital, eu tenho 2 em 1, 3.0 e 3.1. Beleza, vai lá. E uma história pode ser muito boa, mas pode não ser uma história matadora para o marketing digital. Então a gente pode criar uma ótima história que funcione, que as pessoas gostem, que publique um best-seller para concorrer com Harry Potter. Mas não necessariamente essa história vai vender. Por quê? Porque é preciso adaptar algumas coisas aí. O Júnior, que estuda publicidade aí, se eu não me engano. Sim, eu mesmo. Isso, então, ele estuda. Então, ele sabe muito bem que existem técnicas, né, que precisam ser aplicadas tanto na mente quanto na reflexão mental daquele que ouve, daquele que vê o que está sendo colocado. Precisam ser ativados, porque senão o marketing e a publicidade não funciona, pelo menos como são conhecidos até hoje, não funciona. Então não é só escrever uma história interessante. Aí é que vai. É preciso fazer com que técnicas do marketing digital estejam presentes na história. E aí, assim, eu não consigo falar sobre cada técnica específica, mas lá no blog eu publico muita coisa. E o 3.1 é dentro dessa história que pode ser boa, mas pode não ser matadora, compromisso com a verdade, né? Inventar alguma coisa sobre você mesmo, inventar alguma coisa que aconteceu e não aconteceu, ou contar uma história fictícia ou de terceiro sem dizer que está fazendo isso, sempre vai voltar contra você. Então, o pessoal que está ouvindo em casa aí, quando eu sei criar, então eu vou fazer isso, não faça. Uma hora ou outra vai voltar contra você. Então, a verdade torna muito mais fácil se produzir e o resultado do lado de lá é muito maior também. Seriam as 3 principais que eu teria para dar aqui. Beleza. Muito boas dicas. Seriam não, são, né? São. Beleza, muito boas dicas essas daí. Então, o pessoal que está ouvindo a gente já pode se apegar aí a algo mais palpável. E vendo o seu trabalho, Rafael, eu vi que a maior parte dele, né, como você mesmo está dizendo, foca em contar histórias interessantes para o público.
Assim como livros aí mais famosos, como o de Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces e A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler, de que maneira as suas dicas e técnicas de contar histórias podem ser usadas de uma forma mais prática e eficiente, direto ao ponto, assim, por bem dizer? Bom, eu vou abrir aqui na minha frente o que eu citei aqui do infográfico da Jornada do Herói, porque com ele eu acho que eu posso explicar melhor. Não sei se a galera estiver vendo aí, lá no historiairresistíveis.com.br, se você estiver na frente da internet, você vai ver que o segundo post mais novo é Infográfico A Jornada do Herói, passo a passo. À vontade, pode. Foi isso mesmo que me foi perguntado? Isso mesmo, pode ficar à vontade. Então, beleza. Então, o segundo post mais novo do blog é esse, infográfico. Então, tem aqui, que é muito famoso, qualquer pessoa que digitar a Jornada do Herói no Google vai ver um gráfico parecido com esse aqui, que é o padrão de narrativa identificado, né? Não do Joseph Campbell, mas identificado por ele. E o que eu fiz aqui? Eu coloquei em vermelho o que ele identificou para contar uma história, num livro, numa série, enfim, num filme, e coloquei em cinza embaixo o que um profissional de marketing digital tem que prestar atenção na hora de contar a história. Então a minha dica, usando este gráfico, a minha explicação direta ao ponto, como você me disse, nomeie cada um desses pontos, né? Depois de você colocar em prática aquela primeira dica que eu dei lá atrás, de saber o que você quer contar, né? Saber qual é o objetivo que você quer produzir, está escrito bem grande lá em cima, nomeie, coloca, vamos lá, de 1 a 12. Sendo que o passo 12 tem que ser exatamente ligado à dica que eu dei antes, que é o que eu quero produzir, a transformação. Então, se você, quem estiver vendo aí, o herói está no mundo comum, né? Na rotina. Então, o mundo comum do herói do Harry Potter, para o avatar que está do outro lado, para a pessoa que vai comprar, que é o alvo do meu marketing, é a rotina dela. Ela acorda, vai trabalhar, seja o que ela faz todo dia. Então, do lado disso, você escreve lá o que você vai contar para aquela pessoa se identificar com o herói da sua história. Porque a ideia é essa, que a pessoa se identifique com o herói da história que você vai contar. E aí há um chamado à aventura, né, que é o padrão literário. O que eu coloquei no marketing? Um acontecimento comum ao avatar, ou seja, alguma coisa acontece com o herói dessa história que também acontece com o meu alvo do marketing digital. O que pode acontecer? Um exemplo disso para ficar lá do lado do ponto 2 a pessoa vai escrever. Um exemplo disso para eu explicar melhor. Por exemplo, eu estava no meu emprego lá muito bem e de repente foi passado um filtro de que quem não falasse inglês fluente não receberia uma promoção, ou seja, eu precisava aprender inglês em dois meses e se eu não fizesse isso eu ia ser demitido. Então vamos dizer que a minha história fosse uma história verdadeira. Então, esse herói dessa história ele precisa ser identificado com o cara do outro lado para quem você quer vender um curso de inglês. Então acontece alguma coisa na vida dele que ele precisa falar inglês também. Então o acontecimento é comum, faz com que haja uma identificação. E aí no início há uma recusa ao chamado, uma relutância, caramba, em aprender, já o passo 3, né? Aprender inglês, isso aí você vai colocando em pontinhos, não escreve nada não. Sai colocando um brainstorm mesmo, uma tempestade de ideia em cada ponto, depois você vai ajeitar a história. O cara recusa o chamado, pô, aprender inglês em 2 meses não dá, pô, tá louco, aquela relutância. Depois ele encontra com um mentor, né, segundo o padrão literário, ou seja, alguém que diz, olha, é possível, você pode, ou é o professor, ou é alguém do trabalho, ou é o cara que vendeu um curso. E aí é uma sacada. O herói da história tem que se colocar como mentor da pessoa para quem ele quer vender, no caso do nosso exemplo, um curso de inglês. Então, o herói vai dizer assim, olha, eu encontrei um amigo que disse que era possível e eu decidi aprender o inglês e consegui aprender, agora eu vou ensinar para vocês. Ou seja, ele contou de um mentor, mas ele se coloca como mentor daquele que está ouvindo. Né? Travessia do umbral é quando ele toma a decisão e aquela decisão cheia de inspiração, de incentivo. Estou agora no 6, testes, aliados e inimigos. Então é preciso que os aliados e inimigos sejam incomuns. Então vai listar lá do lado desse passo 6. Qual é o aliado em comum que o herói dessa história tem com o alvo do meu marketing? Qual o inimigo em comum? O inimigo em comum é, sei lá,
o filme que ele assiste, que ele não queria assistir legendado, mas ele assiste legendado. Então, pode ser uma bobeira, mas enfim, para quem quer vender um curso de inglês para cinéfilos, por exemplo, é um inimigo em comum bem considerável. Aproximação do objetivo. Então, aqui tem uma adaptação bem legal, porque o cantor fala aqui de alguma coisa que deixa um suspense. Caramba, não vai conseguir aquela hora que lá no Senhor dos Anéis parece que não vai dar certo, que o mundo vai se explodir todo. Isso não é legal para o marketing. Não é legal. Por quê? Porque a pessoa que está ouvindo o Avatar, ele tem que ter a certeza que aquilo está certo. Se eu estou vendendo e eu digo, caramba, quase não deu certo, a pessoa vai perder a confiança. Então aqui eu adaptei para a emoção. Coloca emoção aqui nesse ponto, porque vai funcionar melhor. No 9, a aprovação máxima, aquela batalha final, né? É a hora que o cara lá do curso de inglês, realmente o chefe dele foi entrevistar ele em inglês, e ele foi e respondeu as perguntas em inglês, e aí o Avatar, quem está ouvindo do outro lado, vai se identificar, caramba, é isso que eu quero. Eu quero poder conversar em inglês, eu quero assistir um filme, eu quero isso. A conquista da recompensa, que é o mesmo objetivo que o Avatar tem, que no nosso exemplo aqui é ser um cara que fala inglês fluente, né? Caminho de volta é uma parte pequena da história, e coloca do lado do pontinho 11, do lado do caminho de volta, um sentimento. Coloca um sentimento. Qual é o sentimento comum da pessoa que quer falar inglês, né? Realização. Então, coloca o herói voltando com coloca uma frasezinha na história lá, o herói se sentindo realizado, porque é como você quer que a pessoa, como você quer não, como certamente ou provavelmente a pessoa que ouvir ou ler vai se sentir também. A depuração, né, é uma mini história dentro da história. Também fiz uma adaptação aqui da parte literária para o marketing digital, porque na literária cria-se uma outra história e aqui vai se desvirtuar o ponto se eu quero vender alguma coisa, por exemplo. Então eu falo de um bom efeito colateral, né? Nem todo efeito colateral é ruim, ele só é colateral. Então, por exemplo, eu aprendi a falar inglês e isso vai gerar um efeito colateral para mim. Que efeito colateral seria esse? E aí é muito legal para se atacar próximos lançamentos. Eu quero fazer um próximo lançamento depois, ou eu quero vender uma outra coisa depois, sobre um curso de espanhol, ou uma viagem, né? Qual é o efeito colateral de alguém que aprende inglês fluente? Caramba, eu quero praticar, eu quero falar na língua de origem, eu quero ir para os Estados Unidos. Então, é um bom jeito aí de introduzir, você promover uma agência de viagem, um pacote turístico, alguma coisa parecida. E no final, que é o passo 12, é a transformação, que tem que ser literalmente igual ao que o seu avatar quer. Se o seu avatar quer o que foi prometido para ele, é que ele vai falar inglês em 2 semanas, a transformação o herói falou inglês em 2 semanas e ele tem que dizer, é isso que eu quero, falar inglês em 2 semanas. Eu estou dizendo que isso é possível, tá? Eu só estou dando um exemplo. Mas basicamente é isso, falando ponto a ponto. Interessante. Júnior aqui. De que maneira saber contar boas histórias tem te ajudado a fechar bons negócios? Olha, rapaz, na verdade, como eu te falei, estudando sobre marketing e a forma de lançamento, ela traz muita coisa legal, só que eu mudei a forma em que eu aplico esse conhecimento. Antes eu aplicava ele orientado à fórmula, eu pegava a fórmula e colocava história. E hoje eu pego a fórmula e entendo ela sob a ótica de uma história. E isso fez toda a diferença. Ele fez toda a diferença, na verdade, mensalmente, na minha empresa. Hoje, quando eu fecho o negócio, eu posso dizer para você que a gente tem contratos aí de 2 dígitos, de 5 dígitos mensais fechados com essas técnicas na minha empresa, na WS Gênesis, no caso, né, soluções tecnológicas e marketing digital. Ou seja, como que a gente mudou isso? A apresentação, a história, contar a história. Ou seja, ao invés de mandar uma proposta em PDF, ao invés de mandar um portfólio de trabalhos, eu não sei se vocês conhecem aí o Prezi, né, do Prezi.com, que é um aplicativo para apresentações. Sim. Eu monto uma apresentação em Prezi e vou lá, né, e me preparo para contar a história para quem está ouvindo. Então, isso fez com que, isso na verdade faz com que, e você olha para o seu cliente, você vê que ele está refém do que você está contando. E é óbvio, por isso que eu digo que é preciso ser íntegro, né? Que você chega lá e contar um monte de mentira e depois não cumprir o que promete, né? Tá ferrado, né? Mas
tem uma hora que você comanda. O meu sócio diz, caramba, Rafael, você tá falando com um cara que quer convencer o cara a comprar uma coisa, daqui a pouco você já convenceu, ele está refém de você. Mas tudo isso é técnica, né? E basicamente é isso. E em outro ponto, falando sobre a minha empresa, em outro ponto sobre os próprios lançamentos digitais mesmo, porque eu sou consultor digital, né? E a gente tem aplicado isso na empresa e está aí com uma perspectiva do próximo lançamento que a gente vai fazer, de fazer 6 dígitos em 7 dias. Aí tá indo bem legal. Entendi, Rafael. Que é o Arlan que está falando de novo. Opa, fala aí. Beleza. Cara, te falar, vamos voltando a uma boa história. Eu quero saber assim, de que maneira uma boa história pode criar identificação entre a pessoa que está vendendo um produto, no seu caso, e seus clientes. De que maneira pode se criar essa identificação? Uma identificação de quem está ouvindo a história, assim, o cliente, a pessoa interessada na compra do produto, algo assim. Bom, aí vai o rapaz da publicidade aí, que é o Júnior, vai saber o que é o avatar. A definição do seu avatar. Ou seja, não adianta nada você ser o maior contador de histórias do mundo se você está contando uma história de terror do Stephen King para alguém que tem medo de filme de terror. Não adianta nada se você está contando a história do Chapeuzinho Vermelho para o cara que gosta de Transformers. Rafael, te falar aí, só para deixar a galera que está em casa assim, por dentro do assunto, qual é a definição de avatar, no caso assim? Avatar é o seu cliente ideal, ou pelo menos a maioria dos seus clientes ideais se encaixam em um perfil. Por exemplo, ele tem entre 25 e 45 anos, ele na maioria das vezes é homem, é mulher, ou ambos os sexos, ele se interessa por que tipo de coisas, por exemplo. Vamos pegar um avatar aí de quem quer emagrecer, por exemplo. Quem quer emagrecer geralmente é público de academia, geralmente é masculino ou feminino, ele tem entre 20 anos e 40 anos, ele geralmente... O seu produto é o quê? Para ensinar a sair do sedentarismo, então geralmente a pessoa tem interesses levados à vida sedentária. Se já é um produto para uma pessoa saudável que quer aprender a correr uma maratona, então já vai mudar, ou seja, há um questionário que é preciso ser respondido, ou seja, se colocar no lugar lá da pessoa mesmo. Para quê? Para toda vez que você falar com essa pessoa, seja com história, seja com qualquer coisa no marketing, você vai imaginar esse avatar. Você está falando com ele. Entenderam? Entendi. E no caso, assim, isso acontece até muito na internet, assim, já está acontecendo sem as pessoas nem perceberem, né? No caso, quando você está acessando a internet, essas coisas assim, as páginas pesquisadas, isso daí, de certa forma, é uma pesquisa que está acontecendo entre você e os eventuais vendedores, que no caso vai saber o interesse maior da pessoa, o que a pessoa... Exatamente. Assim, e no caso, isso já acontece, ocultamente já acontece, né? Com certeza, na verdade isso na parte técnica da informática, com cookies, né, com outras coisas, o que você navega, o que você faz, por exemplo, no Facebook, tudo é monitorado ali aqueles anúncios que aparecem do lado ali no Facebook Ads, quando você cria uma campanha, existe algo chamado de interesses precisos. Então se eu vou criar uma campanha para alguém que é empreendedor, eu preciso colocar interesses que o empreendedor costuma ter. Um ótimo é Sebrae, por exemplo, né? Agora, se eu vou criar uma campanha para ensinar adolescentes a desenhar, aquele pessoal que quer ser tatuador, não é bom para mim colocar o interesse preciso de um público do Sebrae. Pode até ser que tenha alguém lá, mas não faz parte do meu avatar. Então, isso aí é segmentação. Então, o avatar ele é a representação do meu cliente ideal, do meu prospecto ideal, segmentado para o meu negócio. E no caso também tem um lado bom e um lado ruim dessa história, por causa que muitas vezes essa pesquisa é feita, igual você falou, para vendas, para algo assim de interesse do avatar e até mesmo para os vilões da internet, no caso assim, até spam, spyware, essas coisas assim que muitas vezes são colocadas na gente, igual que é voltado pelo interesse da pessoa, do usuário da internet. Igual acesse, uma pessoa tem o foco dela
procura de relacionamento, mulheres, aparece lá, uma mulher está te aguardando, algo assim, você vai lá e clica naquele link. No caso, é algo assim do interesse da pessoa, é voltado assim, até para o lado ruim da história, né? Ah, com certeza. Eu vou cair um pouquinho até para a minha área de tecnologia aqui, de segurança digital, né? Isso aí o tempo todo é usado, né? A taxa de golpes na internet é absurda, é altíssima. Então, o cara quer instalar um programa espião lá, é óbvio que ele vai tentar usar essas técnicas. Como eu falei no início, né? Precisa usar as coisas com cuidado, para o bem. Porque senão... Beleza, Rafael, mas voltando aqui ao foco aqui de histórias, uma pergunta recorrente... Vamos no Avatar. Alguém me perguntou aí sobre o Avatar, eu respondi, mas eu não lembro o que eu estava falando antes. Pode falar. Pergunta recorrente? Retornando aí, então, a parte de foco aí de histórias para uma área de marketing, né? Uma pergunta muito recorrente de quem está iniciando, pessoas às vezes ficam inseguras e pensam, não tenho boas histórias, e se ninguém gostar das minhas histórias, como que quem está iniciando nessa área aí poderia lidar com isso e que dicas poderia dar para alguém que acha que as histórias, de repente, não são tão interessantes, aquelas histórias de vida ali? Olha, a primeira coisa que eu digo é que é muito difícil, quase impossível que uma história não seja interessante. Por padrão de definição, alguém citou autores aí sobre literatura de ficção e eles mesmos dizem, é um senso comum, de que toda história é interessante, depende de como ela é contada. Então, minha primeira dica é não foque em se a sua história é interessante ou não. Foque em como você está contando ela. É a história do Dexter. Não foque em se um assassino é alguém que vai conquistar o público, a simpatia do público ou não. Foque em como você vai fazer com que isso aconteça. Então, isso é uma coisa. E então, outra coisa que também é praticamente impossível que alguém que se dedique, por exemplo, se alguém entrar no Ficção em Tópicos, aprender um pouquinho sobre história, escutar esse programa aqui, né? Não só eu falando, alguma outra pessoa falando, pegar esse infográfico, aplicar isso, fazer mesmo, sabe? Não é fazer de qualquer jeito, não. Fazer mesmo direitinho, aplicar. É praticamente impossível que não saia uma história interessante. Agora, pode sair uma boa história que não funciona, que é o que eu falei antes, né? Então, eu também publiquei, meu último post se ninguém gostar das minhas histórias, não sei se é coincidência, se vocês viram lá, sim, mas porque tem muita história para todo lado. O tempo todo tem história. Na verdade, essa entrevista nossa aqui é uma história, né? Ela começou com uma história, ela está construindo uma história atual e ela vai gerar histórias posteriores a ela. Cada um aqui, dessa galera dessa conversa, tem uma história. Cada um vai voltar para casa. Eu, no caso, já estou em casa aqui. Vou lidar com meu filho, com a minha esposa, vou brincar com a minha cachorra. Vocês, cada um vai fazer alguma coisa, vai para outra história, então. E aí vocês vão chegar, sentar no e-mail e tudo que é e-mail que vocês receberem contando alguma coisa, vocês vão ler? É ruim. Ninguém quer saber mais de história. Então, qual que é a dica? Cara, primeiras linhas. Só as linhas de ouro. É ali, nas primeiras linhas, do primeiro parágrafo, no título e nas primeiras linhas, que você vai convencer alguém que vale a pena tirar o tempo dele ou dela de outras milhões de histórias em volta e dedicar à sua história, né? E a segunda dica é, a cada frase existem outras histórias batendo na porta e arrancando a sua do lugar. Ou seja, a cada frase preocupe-se que o seu leitor ou a sua audiência, que está vendo um vídeo ou alguma coisa que você escreveu, pode te abandonar. Então, nunca pense que você já conquistou e a audiência já é sua. Sempre pense que a cada frasezinha ela pode te abandonar. Então, essa pessoa que está começando agora, está ouvindo a gente aí, se você seguir os passos, se você se aplicar um pouco nisso, se você ler, se você fizer, a tua história é legal. Pode ter certeza. E se ela não for legal, para o negócio que você está querendo aplicá-la, você pode usar histórias incidentais, que é alguma coisa que eu ainda não publiquei, mas são histórias fictícias, criadas ou histórias de outras pessoas, né? Por exemplo, eu vou contar uma história sobre o Mahatma Gandhi, né? Só que a minha moral da história é paz. Eu quero que as pessoas tenham um sentimento de paz e que lutar pela paz vale a pena. Eu não tenho uma história na minha vida interessante sobre isso, mas o Gandhi tem. Então eu conto uma parte da história dele de maneira correta, com as técnicas corretas, tiro a moral da história e produzo o mesmo sentimento na pessoa que eu desejo
produzir. Então, não é uma preocupação. Eu tenho uma história interessante ou não. Ainda que, mesmo que a história de todo mundo seja interessante, ainda que não seja aplicada ao negócio, você pode pegar emprestado ou criar uma. O que importa é a maneira com que ela é contada, não o teor do que ela é em si. Porque, por definição, toda história é interessante, senão ela não seria história. Muito obrigado pela participação. Assim, passou voando o tempo. Pois é, rápido. Passou voando. E assim, qual as considerações finais? O que você gostaria de dizer para encerrar? Bom, gente, primeiro eu queria agradecer pra caramba aí, né? A galera toda, agradecer vocês por me ouvirem aí, porque eu falo pra caramba, não sei. Agradecer por aturarem meu carioquês aí, que deve ser demais. E dizer que eu quero, o meu grande porquê, como eu falei antes, é que as pessoas consigam alcançar o que elas desejam, né? E a história tem tudo a ver com isso, né? Porque muitas vezes as pessoas procuram história, seja numa novela, seja numa série, seja num filme, talvez para fugir um pouco da rotina, do dia a dia, de tanta coisa ruim que a gente vê nos telejornais, e procuram histórias para isso. Mas a história nem sempre é para isso, né? Nem sempre precisa ser para isso. Eu posso usar a história para que as pessoas melhorem de vida, para que alguém tenha um negócio de sucesso, para que alguém que sonhe em ter um site de e-commerce, colocar o seu negócio na internet, vender mais. É possível, é muito possível que a história ajude de maneira muito positiva essa galera que está focada aí com a faca nos dentes, olhando para o marketing digital. E a minha realização é essa, né? A minha realização é que a história ajude. Eu sou empreendedor, né? Eu saí do mercado de trabalho como empregado para fundar uma empresa, e eu sei como é isso. Então, o que eu sinto sendo alguém que usou histórias e que usa histórias no empreendedorismo, e o empreendedorismo por si só já ajuda esse país demais, né? Que precisa muito de emprego, de gente que produza. Então a minha consideração final é essa, né? Acreditem que vocês podem, acreditem em vocês, e isso já é uma ótima história. Eu fiz isso de propósito. Muitíssimo obrigado, e mais uma vez um prazer receber você, e as portas estão abertas, tá? Foi uma honra receber você aqui hoje, Rafael. Eu estou à disposição também. Um grande abraço para vocês aí e para a galera. E quem quiser te encontrar, qual o site? www.historiasirresistíveis, óbvio, tudo sem acento, .com.br. historiasirresistíveis.com.br, sem acento. Vai me encontrar lá no meu blog, pode entrar em contato, pode inclusive se cadastrar lá, que vai receber todas as minhas publicações, vai poder, quem quiser um pouquinho mais aí, entender, aí, até se comunicar comigo para fazer perguntas, enfim, pode ir no historiasirresistíveis.com.br, que vai ouvir muito meu nome por lá. Perfeito. Bom, pessoal, a gente falou aqui hoje com o Rafael Melo, que falou para a gente sobre a arte de se contar boas histórias. Vamos agora com o Taylor Swift. Diga lá, Júnior, Arlan, o que vocês querem? Uma boa noite para todos que estão de casa. Um abração. Tá dando tchau, sério aí. Tchau, Júnior, tá indo embora. Galera, o programa ainda continua. Vamos aí, ó. Valeu pelo Rafael. Foi bem aceita assim, a entrevista dele. A galera ligou aqui, entrou em contato com a gente. E valeu mesmo, Rafael. Espero que você volte o mais breve possível. Tirar nossas dúvidas sobre, no caso digital, aí, sobre a mídia, sobre a internet. Eu espero que você em casa tenha tirado todas as suas dúvidas. Você, Poliana, que ligou aqui. Você, André. O Rafa Marques, que entrou em contato também. Valeu, galera. Isso aí. Bom, agora pode, né, Arlan? Pessoal, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Foi um prazer inenarrável estar com vocês hoje e aguardamos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Foi uma satisfação. Mais um programa excelente. É isso aí, galera. Seu programa Sucesso Digital terminando agora, e na próxima segunda-feira estaremos de volta com a graça divina. É isso aí, galera. Boa noite aí. Fica todo mundo bem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço. Então vamos com ela. Vamos de Shakira, né? Shakira para terminar. Um grande abraço e até a próxima semana.